tarde, bom dia, boa noite, depende de acordo do dia, o horário que você vai estar nos assistindo, nos acompanhando. Seja muito bem-vindo ao Aldeia Bate-Papo, mais uma sexta-feira, mais uma conversa nossa. As pessoas têm aprendido umas com as outras. Toda sexta-feira a gente traz um convidado, uma convidada, e é muito bacana porque a pessoa tem sempre uma mensagem na fala, né? E a gente conversa com quem acredita, com quem está na Umbanda, com quem já teve, com quem já passou pelo terreiro, com quem atua atualmente no terreiro. Hoje eu tenho um privilégio, né? E às vezes alguém pode dizer assim, mas você já conhece tanto essa moça? É justamente por isso, por saber o quanto ela tem de sabedoria, o quanto ela tem de conhecimento, o quanto ela traz e enriquece em cada conversa, em cada bate-papo que a gente tem informalmente. Eu falei, preciso conversar com você também. É uma amiga há muitos anos, já há algumas décadas, para não revelar a nossa idade, jornalista, gerente, editora da Madras, a minha amiga Arlete Genari. Olá, Ela está Elias, chegando. boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende do horário aí que a pessoa está assistindo. Mas arara a todos. Arara, salve, Saravá, nação banda. Tudo bem contigo, minha querida, nesse isolamento, trabalhando, correndo? Sei que você vai dar aula, tá dando aula de numerologia. Como que tá a tia Arlete, Genari, nessa pandemia? A Arlete Genari não parou um momento sequer, né? Eu, como jornalista, acho que uma das profissões que mais trabalhou nessa pandemia, e comigo não foi diferente. Então, como eu trabalho em editora, a pandemia foi um momento em que os livros foram um instrumento para que as pessoas tivessem acesso à cultura, à espiritualidade, né? Então, eu posso dizer para você que eu não sei o que é pandemia, porque, graças a Deus, estou com saúde, minha família todos com saúde, então eu sou muito grata a isso e trabalhando bastante. E lembrando que trabalhou bastante em home office, né? Senão a gente fala assim, as pessoas falam, ah, mas vocês não se cuidaram, não se protegeram. Pelo contrário, quantas vezes para algum compromisso, Arlete, Elias, não posso, eu estou só em home office, estamos aqui em casa, né? O tempo Sim, sim, todo. foi uma maneira da gente poder estar trabalhando, mas a minha casa virou meu escritório ou o escritório virou minha casa, nem sei mais, né? Porque a gente teve que adaptar, mas realmente a minha casa se tornou uma extensão da Madras e a gente, graças à tecnologia, pôde atuar mesmo neste momento em que temos que ainda, né, manter o distanciamento, todos os cuidados ainda são necessários, mas a vida não pode parar. E dentro dessa filosofia de que a vida não pode parar, a editora que eu trabalho, nós trabalhamos muito com livros de espiritualidade. E uma das coisas que as pessoas precisavam muito neste momento era de espiritualidade. É, né? A todo momento é necessário. Então, nós tivemos que nos virar nos 30, nos 40, nos 60 para atender aos nossos leitores. E isso foi muito bom, uma experiência maravilhosa. Uma renovação, né? Uma Sim, adaptação, uma renovação. Todos nós estamos passando por isso, a gente precisa se adaptar. Para quem está na aldeia, para quem acompanha o trabalho da Aldeia da Mata, já conhece bastante a Arlete, para os leitores da Madras Editora, né? Já conhece a sim. Arlete, mas a internet vai aí, e aí nessas pessoas muita gente não sabe. E aí, quem é Arlete Genari? Arlete Genari é uma paranaense que veio para São Paulo em 1994, casou-se, teve um filho e nas intempéries da vida nos separamos, mas continuamos amigos, e isso é o que importa. E eu vim trabalhar, né, na editora, e nessa jornada eu cheguei a Umbanda, cheguei na Aldeia da Mata. Como foi essa tua chegada na Umbanda? Isso foi em 2002. Foi um momento em que eu digo que o meu barco estava bem à deriva
Eu estava num momento de transformação na minha vida, em que muitas coisas estavam acontecendo, eram momentos decisivos na minha vida. E nesse momento eu me encontrava realmente assim bastante perdida. E um belo dia, o meu filho, o Guilherme Genari, com 4 para 5 anos, ele chegou para mim, aquele catatauzinho de gente, né? E disse para mim: mãe, hoje eu vou na aldeia do tio Elias com a Vone. Para quem não conhece a Vone, nós estamos falando da Dona Ivone, uma colaboradora do Templo de Umbanda Caboclo da Mata, que nas nossas festas juninas nós não podemos ficar sem comer a pamonha, a canjica, feita pela Dona Ivone, o seu Simplício, né? Um casal maravilhoso. Quem não conhece a Dona Ivone, mas que vai nas nossas festas juninas, já comeu da pamonha. Quem comeu a pamonha é aquela deliciosa pamonha. Exatamente, o puro creme do milho, esse é o verdadeiro. Pois bem, então, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar com esse casal maravilhoso que já conhecia a minha família lá do Paraná. Eles me conheceram, eu tinha a idade do Guilherme, né? Com 5 anos de idade. Quando eu vim para São Paulo, eu fui morar com eles. E, na verdade, tanto eu quanto mais algumas amigas que eles nos acolheram, eles se tornaram meio avós adotivos dos nossos filhos. Então, nesse dia, na verdade, era uma festa de Cosme e Damião, lá na aldeia, e a dona Ivone já frequentava a aldeia. E ela também, eles fazem bolo, né? Ela, o seu Simplício, e eles iam então levar um bolo para a festa de Cosme e Damião, lá no Templo de Umbanda Caboclo da Mata, né? Na aldeia da Mata. Sua primeira E vez foi eles no dia de festa de Paz Damião. Foi no dia de Cosme e Damião. Imagina que eu nunca tinha acendido uma vela, né? Eu vinha de uma tradição onde eu só ouvia falar em Jesus, Anjo da Guarda, Ave Maria, a Maria Santíssima. E aí, de repente, o meu filho, com nem 5 anos de idade, disse que ia com a Vone, que ele dizia, na aldeia do tio Elias, para levar bolo para as crianças. Eu falei: que é isso, minha gente? Um menino de 4 para 5 anos, à noite, vai para a rua levar bolo para as pessoas carentes, né? Para os moradores de rua. Eu não sabia o que era. Aí eu disse assim: meu Deus, na minha responsabilidade de mãe, não posso deixar isso acontecer. Falei: vou junto, né? E lá que fui eu levar o Guilherme, meu filho, na aldeia do tio Elias, que eu não sabia nem direito o que era. E aí eu cheguei lá com ele, e aí nós adentramos, né? E aí eu vi assim os médiuns incorporados e fiquei meio sem noção do que seria aquilo, né? E aí uma pessoa, não me lembro quem foi a pessoa, me explicou o que estava acontecendo ali naquele momento. E foi muito mágico, eu acabei interagindo, né, com os herês, com as crianças espirituais, e depois realmente nós fomos para a rua levar o bolo, né, para as pessoas que vivem em situação de rua. Foi uma experiência maravilhosa. E aí, naquele dia, eu encontrei uma pessoa, né, que eu conhecia já de alguns anos, chamada Elias Canhone, que eu conhecia também de outras jornadas. E aí o Elias disse: olha, vem aí na terça-feira, né, para você conhecer o caboclo. Tá bom. Eu falei: ah, tá, né? Fiquei meio assim, não tinha o que fazer. Falei: ah, vou lá. Chegou na terça-feira, fui eu para a aldeia, né? Cheguei com uma roupa escura, uma roupa preta, né? Primeiro dia, dia de caboclo. E aí, quem me recebeu nesse dia foi a Bernadette, uma veterana da aldeia. A Bernadette de Abreu, uma pessoa maravilhosa. E aí ela, com toda a classe, né? Disse: olha, quando você vier num lugar desse, procura vir de branco, não venha com uma roupa escura. Nossa Senhora, eu falei: que é isso, gente? Eu chego aqui a primeira vez, a pessoa vai querer dizer que roupa, que cor de roupa que eu devo usar, né? Aí, tá bom.
Lá fui eu, cheguei no caboclo, é que faz 18 anos, né, essa história, e Faz pouquinho tempo. faz pouquinho, foi ontem mesmo. E aí tá, aí cheguei no caboclo da mata, e aí passei com ele me falou umas coisas maravilhosas, né? Me deu aquela força naquele momento que eu estava precisando de um apoio espiritual, na verdade, porque eu estava totalmente à deriva, eu estava sem religião, na verdade, naquele momento. E aí Tá. ele foi então quando ele disse assim, olha, na lua seguinte, e aí eu fiquei pensando, o que será que é lua seguinte? Pensando se estava na lua minguante, na crescente, né? Ele disse, na lua seguinte, você venha e para fazer o evangelho, porque você tem o dom de falar, e aí vem para ajudar o meu cavalo a fazer o evangelho. Eu falei, meu Deus, o que será cavalo, né? E eu fazendo aquele monte de perguntas a mim mesma, porque eu não conhecia nada. Daí tá bom, terminou, eu agradeci e descobri, né? Depois a Bernadette me explicou o que era a lua, né? Que a lua era a semana seguinte, que o cavalo era uma forma que as entidades se referiam ao médium que eles incorporava. Ela me explicou tudo direitinho. E aí tá, na semana seguinte, lá que vai eu de novo, né? Não tinha nada mesmo para fazer, vou lá, né? E aí fui fazer o evangelho. Quando terminamos de fazer o evangelho, eu me lembro como se fosse hoje que você falou assim: vamos subir para você ver o caboclo chegar. Subo eu e tá lá, você fez a oração, tudo, né? E eu estou lá esperando o índio chegar, né? Eu falei, mas que hora será que vai chegar esse índio? Esse caboclo que o Elias falou que ia chegar, né? E aí veio o caboclo da mata, daí eu, meu Deus, claro, é a entidade que eu passei na semana anterior, né? E aí o caboclo, na sua sabedoria, né? Falou assim: fica aí, filhota, pega um copo d'água ali, espera um pouquinho aqui, pega um copo d'água. E eu fui ficando, né? Fui ficando, meus amigos e meus irmãos que nos assistem. E esse foi ficando, tem 18 anos. Nesse ficando, para quem já nos conhece, sabe que a Leti hoje ela é uma das coordenadoras dos trabalhos da casa, faz parte da diretoria da casa, está sempre presente, é uma amiga, e a gente poderia. É uma sacerdotisa da casa, né? Se fosse um terreiro, dependendo da nação, dizia uma mãe pequena, a gente coloca como coordenadora, é uma das dirigentes. Mas é interessante você comentar que aí lá você chegou e essas mesmas nuances que todo mundo passa, você também passou, né? E você cambonou, você ajudava dentro dessa caminhada tua até chegar lá onde está hoje, que dirige um trabalho com uma linha bastante específica, que é a linha egípcia que a gente está trabalhando na casa. Você já estava na Madras nessa época? Sim, eu estava na Madras, eu havia há pouco tempo que estava na Madras, né? Nesse momento de transformação, eu mudei de trabalho e estava na Madras há pouco tempo. Aliás, completei 18 anos na Madras também, né? Esses dias, então foi uma experiência muito bacana, porque tudo era muito novo para mim. E aí eu me permiti a fazer esse aprendizado, porque eu tenho assim uma mente bastante aberta para aprender o novo, não ficar assim presa a uma situação só, acreditando numa única verdade. E eu fui aprendendo, na verdade, muito com o próprio Caboclo da Mata, porque como Cambone, né? Eu falo que a missão de Cambone é uma missão maravilhosa. Eu fiquei 4 anos trabalhando como Cambone e hoje eu digo assim que foi uma das experiências únicas, porque foi uma grande escola espiritual, porque as entidades elas vão nos ensinando, elas vão nos orientando com toda a paciência, né? E aí a gente vai prestando atenção e aí eu digo que os cambones têm
uma função muito importante dentro de um terreiro, dentro de um templo. Eu vejo que muitas das vezes uma pessoa, os médiuns novos, né, principalmente os mais jovens, eles chegam com aquela ansiedade de querer incorporar logo, de saber quem é seu caboclo, seu preto velho, sua pombagira, quem é o seu Exu. E, na verdade, eu demorei 4 anos para começar a incorporar. Eu achava que nunca iria incorporar, na verdade. Mas tudo tem o seu momento, né? Então, eu falo que a gente tem que saber respeitar o nosso próprio tempo e o tempo da espiritualidade. E aí chegou o momento que o Caboclo da Mata, no momento que ele chegou e disse, olha, na próxima lua grande, que seria o próximo ano, você se prepara porque o seu povo está chegando. Aí eu já entendi o que ele quis dizer, né? Tá. Mas antes da gente chegar lá, nessa tua caminhada de Cambone, né, ajudando, e a gente sabe o papel que tem e o quanto é importante essa tarefa, e todas as tarefas dentro de um templo. Quando a gente fala terreiro, a gente pensa em todos os templos, igrejas, a postura nossa tem que ser realmente servir e oferecer. Alguma curiosidade que tenha acontecido com a Arlete Genari, como Cambona, alguma coisa, alguma história, algum fato, por exemplo, a nossa convidada, ela, no primeiro dia, né, que era a Karen Francis, ela deixou cair a jarra de vidro da entidade que ela estava cambonando. Né? O que aconteceu nesse percurso com a Arlete? A gente tem algumas histórias, né? Tipo, a gente está no sítio, né? Caber só 10 pessoas, e aí você levava 20, 30, a gente dormia em carro, a gente passava a noite acordados. E, gente, como era fantástico tudo isso. São momentos que eu guardo assim com muita alegria, porque nós já fazíamos as viagens, né, da aldeia, íamos para Atibaia, ia para Santa Isabel, ia para São Tomé das Letras. E aí, numa dessas viagens, a gente estava em Atibaia, num sítio, numa chácara, e aí era um dia que estava chovendo bastante. Nessa época, eu ainda era cambone do Caboclo da Mata. E aí estava aquela tarde preguiçosa, né? Todo mundo assim, economizando de sair na chuva. E estava na programação que nós iríamos para a mata para fazer, era o trabalho de caboclo naquele dia, né? E aí todo mundo lá deitado no colchão, na rede, no sofá, lendo um livro na lareira e a chuva caindo, né? Dona Yansan mandando as águas. E eu lembro que eu estava daí deitada, lendo um livro. De repente, alguém chegou para mim e falou: Arlete, Caboclo da Mata chegou. Gente do céu, pensa numa pessoa de 1,5 m que deu um pulo, acho que eu fiquei com 2 metros de altura naquela hora. Saí descalço mesmo e fui. E onde estava o Caboclo da Mata? Na mata, né, gente? Ele já havia adentrado a mata, eu só escutava o assobio do caboclo. E eu saí entrando na mata atrás de caboclo, que nem uma doida. E a minha direção era o assovio dele, né? Porque quando o Caboclo da Mata chega, ele dá um assovio, né? Que é peculiar dele. E aí lá que foi eu, gente, todo mundo foi atrás, né? E aí nós adentramos a mata, cheguei, achei o Caboclo da Mata, e aí todo mundo que estava reticente em sair da chuva, quem sai na chuva tem que se molhar, né, gente? E foi um trabalho maravilhoso no meio da mata, aí vieram os caboclos, né? E foi, assim, muito bom. Mas, gente, todo mundo ria do meu modo, né, de agir, que eu saí correndo, assim, que nem um esquilinho, assim, ó, correndo atrás de caboclo, assim, no 220. Foi muito bom. Quando a gente fala dessa mata, as pessoas pensam, às vezes, uma mata, uma floresta. Era também uma floresta, só que aquela mata que na sua entrada tinha, quem é do interior, quem é da roça, sabe, capim gordura, lapiê, que é aquele monte de mato que não tem entrada,
não é uma mata com abertura, né? Tinha que ir entrando mesmo. Exatamente. E a Ia Arlete... pulando capim, que tinha na frente a gente ia pulando, né? A gente ia escalando, assim. Era uma aventura, mas... que você diz sobre isso? Você imagina que era fé, era alegria, era uma devoção, era uma coisa... porque as pessoas ficam muito aquela coisa de fila indiana, né? Então, um faz, o outro faz. E é bem isso, a Arlete ia, todo mundo ia atrás, porque seguia, né? O Sim. que você traz? Isso para você era o quê? Era um prazer? Era uma coisa determinada, obrigatória? Isso surgia de você? O que você traz isso para você? Não, não, isso era muito, assim, prazeroso, até porque eu já era de mim isso daí, né? Porque minha família sempre foi, assim, espiritualista e sempre me ensinaram o respeito que nós devemos ter pela espiritualidade, né? Então, acho que antes de tudo era um respeito mesmo que a gente tinha e era muito prazeroso fazer isso, né? Servir. Eu até lembro, assim, é um pensamento que é do Pai Joaquim, que é um preto velho, em que ele diz que antes de você ser servido, primeiro você tem que aprender a servir. E esse aprendizado eu sempre trago comigo, né? E naquele momento era uma entidade que estava em terra, era uma responsabilidade, sim, mas era, antes de tudo, um prazer imenso fazer aquilo, né? Então a gente fazia com muita alegria, com muita devoção, com muita fé, com muita unção e muito respeito, que eu acho que tem que ter na espiritualidade, é o respeito. E era um respeito com muita alegria, né? Porque nós não somos hipócritas, não precisamos ficar com cara de santinho para desenvolver a espiritualidade. Então, era um trabalho com muito respeito, mas também era muito divertido, sim. Então, era uma alegria, era um prazer imenso, né? E foi Tranquilo. um dos trabalhos espirituais muito tranquilo e de muita força espiritual na mata, né? Quando os caboclos vêm no lugar dele, na casa deles, que é a mata, a força é muito grande, né? Então, a gente tem que aproveitar realmente cada segundo quando a gente tem uma oportunidade dessa. Arlete, você é uma mulher locutora, apresentadora, uma mulher da mídia, de comunicação, jornalista, porque todo mundo que conhece a Arlete hoje na aldeia, hoje a Arlete é conhecida como a sacerdotisa no terreiro da linha egípcia, né? Fala do trabalho da corrente egípcia, que as pessoas estão perguntando e querendo saber, e a gente vai voltar em outro tempo, e tem muita história, a gente tem muita coisa para contar. Nem fale, né? Aí depois dessa Até tua mesmo trajetória, né? Depois de tudo tem isso de muito. Camboja, Sim, sim. A está gente, desenvolvendo. numa outra oportunidade, a gente volta assim, porque falar, né, Elias, é com a gente. Eu e você é uma disputa de quem fala mais, ou de quem fala Hoje, menos, né? hoje Mas eu é estou aqui muito aprendendo. gostoso. É muito prazeroso estar com você sempre, como um amigo, como um sacerdote, como um companheiro de jornada, né? Então, sempre é um prazer imenso também estar com você. E a gente As vem pessoas nessa têm luta. curiosidade, porque a linha egípcia é um trabalho que muitas das pessoas trabalham como linha do Oriente, mas na verdade o Egito está na África, né? E curiosamente a gente sabe que foi um preto velho que te trouxe essa mensagem. Como que foi isso? Conta para o Foi. povo. Sim, isso foi em 2006. Na época eu era cambone ainda. E no final de um trabalho dos Pretos Velhos, o pai Joaquim, ele me chamou, eu e o Mega, que também é hoje ele é um sacerdote de Umbanda, na época ele se considera um eterno aldeano, né? Era um É um filho da trabalho. casa, sim, o Mega, e ele estava comigo naquele momento, ali perto, e o pai Joaquim nos pediu para se aproximar. E aí ele disse: filhota, depois fale para o meu cavalo que está chegando um povo novo aqui no terreiro, que é o povo do ouro. E aí eu falei: tá bom, pode deixar que eu transmito sim o recado depois para ele. E aí, quando terminaram os trabalhos, né, cheguei eu e o Mega, ele até pediu para que o Mega estivesse junto
para ter uma testemunha do que ele estava dizendo, que na verdade era uma profecia que ele estava fazendo naquele momento, né? E a gente nem sabia do que se tratava. Nós só tínhamos a referência o povo do ouro. E aí, no ano seguinte, em 2007, o Caboclo da Mata pediu que eu falasse com você depois, né? Disse, fala com o meu cavalo, para ele fazer um encontro, um ritual, enfim, para já ir preparando o campo, o terreno para o povo do ouro que está chegando. E aí eu, né, muito xereta, eu me lembro bem que eu falei para você sobre isso, e aí eu falei, Elias, se você quiser precisar de ajuda, eu te ajudo aí a fazer esse ritual, né? Eu vou procurando as coisas para você. E aí, tá bom, você aceitou de bom grado a minha colaboração, e aí você fez, em 2007, um ritual, foi lá na Eduardo Prado, né, 254, no terraço, e foi um domingo de sol, nós reverenciamos o sol, foi um dia assim maravilhoso, de muita magia. E em 2008, em fevereiro de 2008, em uma das viagens que nós fazíamos, nós fomos a São Tomé das Letras. E lá eu encontrei uma camiseta com o olho de Horus, né? E aí eu fiquei enlouquecida para comprar aquela camiseta. Enfim, foi eu e o Mega, por sinal, o Mega estava junto de novo. Comprei a camiseta, era o último dia da excursão. Na quarta-feira, né, no trabalho de todas as linhas, já nessa época era o começo, em que nas quartas-feiras nós tínhamos já as atividades com as 7 linhas, né, da Umbanda, todas as linhas já atuavam. E naquela época fazia pouco tempo que eu estava trabalhando já incorporada, fazia 2 anos, na verdade. Eu digo pouco tempo porque 18 anos para mim ainda é pouco, né? Eu falo que ainda estou engatinhando. Imagina com 2 anos. E naquele dia, o caboclo daí, enfim, as entidades vieram, e eu falei, bom, acho que hoje eu vou ajudar o caboclo, né? Vou cambonar. E que nada, gente. Ele começou a me rodar que nem um peão e começou na licença de Osíris, na licença de Ísis, na licença de Maate. E eu, a Arlete, né? Quem me conhece sabe bem, pensei comigo, falei, nossa, acho que o caboclo tá ficando velho, né? Tenho que confessar, gente, foi o que eu pensei na hora. Falei, acho que o caboclo pirou, né? E aí ele falava, esquece terra, esquece terra, esquece terra. Quando chegou um momento que eu vi que não tinha jeito, eu tinha que esquecer terra, eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos esquecer terra. E no momento realmente que eu me desconectei com a terra, foi a primeira vez que veio em terra, então, a manifestação da Nefertari, que é a mentora da corrente egípcia, né? Foi um momento assim muito forte, muito único, porque que a gente saiba, na verdade, até aquele momento não existia em nenhum terreiro o trabalho com corrente egípcia, né? Então, o Caboclo da Mata foi bastante generoso comigo, ele me ajudou bastante naquele momento. E aí eu me lembro que naquele dia o caboclo tinha ganhado uma imagem do Edivaldo, era um médium da casa. Ele fez um índio, né? Ele pintou uma pintura de um índio. E aí, na época, a Lucivane, era Cambone também de caboclo, ele pediu que ela subisse com a Nefertari até aquele cantinho que quem vai na aldeia sabe, onde hoje é a corrente egípcia, né? E pediu que lá, então, a Nefertari firmasse o ponto, o cantinho da corrente egípcia. E aí, na época, ele nos orientou de que realmente o povo egípcio, tudo começou no egípcio, ele explicou para nós, né? E aí ele disse que esse povo, então, estava vindo para trabalhar a construção do ser, na sua totalidade, corpo, mente, espírito. Então, é uma energia muito forte, que quem já participou, né, viu que é muito sutil, mas é muito forte.
Então, as pessoas, quando vêm a primeira vez, elas choram muito, porque, na verdade, não é uma tristeza, mas é uma purificação, é uma conexão espiritual com a magia antiga, né? Nós estamos falando aí de mais de quase 5.000 anos antes, né? Antes de Cristo, já os egípcios estavam presentes com a magia. E aí, Nefertari, ela sempre diz que a maior magia que nós podemos fazer é a nossa autotransformação. Então, é maravilhoso. Então, todas as quartas-feiras a gente trabalha, né? Agora, no momento, não. E no primeiro domingo de cada mês, a gente fazia o trabalho grande da corrente egípcia, né? Então, a gente veio desenvolvendo, isso foi em 2008. Hoje nós sabemos que tem alguns terreiros, alguns templos que trabalham também, né, com os egípcios. E até onde a gente saiba, a Aldeia da Mata realmente foi o primeiro templo onde recebeu o povo do ouro, né, a corrente egípcia. E aí, enfim, o caboclo me colocou como responsável, e na verdade é uma grande responsabilidade. Não me considero melhor que ninguém, pelo contrário, nós estamos aprendendo todo dia. Eu acho que na espiritualidade é um aprendizado diário. Todo dia tem algo para a gente aprender, né? Eu acho que a partir do momento que você acha que sabe tudo, perdeu o encanto. Eu digo sempre aqui no bate-papo que quando a gente se coloca receptiva, a gente sempre aprende, né? Você falou da emoção, e o trabalho com a linha egípcia, quando o caboclo diz que é onde tudo começou, a parte esotérica, a parte mística, né? Muito do que tem hoje veio do Egito. E é realmente uma energia onde as pessoas que vão pela primeira vez tendem a se emocionar muito, porque é realmente um reencontro com a sua ancestralidade, né? Arlete, dentro do que você vive, em pouquíssimas palavras, em uma frase, hoje Umbanda para você é o quê? A Umbanda, para mim, é uma religião que me fez me redescobrir, que me reconectou com a espiritualidade e que me permite, em todos os instantes da minha vida, ter esse contato, né, com a espiritualidade. E mesmo nesses tempos de pandemia, onde nós não podemos estar diretamente nos terreiros, nos templos, a Umbanda nos ensinou a nos conectar com as nossas entidades, nossas entre aspas, né? Na verdade, nós que somos deles, mas manter essa conexão espiritual. Então, sem necessidade de incorporar em casa, mas essa certeza dessa proteção espiritual e dessa conexão com os nossos caboclos, com as nossas caboclas, com os nossos amados Exus e Pombagiras, com os nossos amados pretos velhos. Então, a Umbanda realmente é essa grande luz que veio de Aruanda e que ilumina as nossas vidas. A gente tem no nosso canal, Aldeia da Mata, também, né, as lives que a gente tem feito online, que é os encontros espirituais. Provavelmente, só você buscar no canal que você vai encontrar em breve o encontro espiritual na energia egípcia, do povo do Egito, né? E aí você vai saber muito mais sobre esse trabalho, sobre essa linha e tudo mais. Minha querida, só tenho que te agradecer. A gente está junto nessa caminhada, com certeza, de outros tempos, né? De muitos outros tempos. Sim, e a Umbanda nos permite a gente reverenciar ao passado, a toda a nossa história, por onde a gente passou, pelas religiões todas, porque esse é o papel. Uma coisa vai agregando a outra, e é como você disse na tua fala, a gente não é melhor nem pior, estamos na mesma caminhada, evoluindo. Um beijo no teu coração, um beijo para o Guilherme, né, que te trouxe ao trabalho do tio Elias. Vamos lá no trabalho do tio Elias, entregar comida, e a gente lembra que a gente faz isso até hoje, essa festa de Cosme e Damião. E eu só preciso te agradecer, Arlete, que hoje é uma coordenadora da casa, uma batalhadora, uma trabalhadora, e ajuda tanta gente, uma mulher que tem uma persuasão, porque ela tem conteúdo bastante séria no que faz. Eu sei do teu tempo, do teu compromisso. Obrigado por você estar aqui com a gente, pela tua ajuda sempre.
Sempre quem está na casa já conhece, que ela participa. Se ela não se envolve, ela vai do lado, ela vai do outro. Ela não só palpita, ela põe a mão na massa e faz, né? E eu só tenho Eu, que te agradecer. Obrigado por a gente estar eu, junto. a gratidão é recíproca, Elias, né? Porque realmente você é meu irmão de jornada, é um amigo pessoal e também o meu sacerdote, como eu digo. Então, estamos juntos sim nesta caminhada e o que der e vier, o que a gente puder agregar, gratidão imensa, meu grande abraço a você, beijo no seu coração. Que Dona Yansan continue te dando toda a força, coragem, essa astúcia, que mamãe Yansan continue reinando na tua coroa cada vez mais e que o povo do Egito, a linha egípcia, continue te dando essa sabedoria. Gratidão, axé. Arara, pessoal. Você que ainda não se inscreveu no canal, entra aí, se inscreve no canal Aldeia da Mata, adicione o sininho, que aí você vai receber as mensagens cotidianas, toda semana, todo dia tem novas mensagens. E é isso, é sempre um aprendizado. Ouvir, né? É uma oportunidade da gente aprender sempre. Arara a todos. Até uma próxima.